E aí, galerinha do 8º ano, professor Jefferson aqui na área com vocês, do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, pessoal. Galerinha, é o seguinte, hoje nós estudaremos frações algébricas, beleza? Frações algébricas. Nós estudamos álgebra, já vimos o que é um número algébrico ou um termo algébrico, já estudamos monômio, já estudamos polinômio e agora vamos para as frações algébricas, beleza? Vamos lá, página 83 até a página 86 no livro didático de vocês aí, ok? Show de bola, show de bola, show de bola. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, rapaziada, ó. Seguinte. É o seguinte. Primeira coisa que nós vamos fazer é relembrar a ideia de MMC e MDC, certo? E para relembrar, nós iremos relembrar aqui com números primeiro, né? Primeiro com números, para depois fazermos com expressões algébricas, certo? Tranquilo. MMC primeiro, MMC. Para quem não sabe o que é que significa MMC, isso aqui significa mínimo múltiplo comum, certo? É o mínimo múltiplo comum. Entenderam? O menor número que é múltiplo de alguns outros números aí, de acordo com a necessidade. Então é o seguinte, vamos supor que nós vamos fazer o mínimo múltiplo comum, o MMC. Não vou mais estar falando mínimo múltiplo comum não, certo? Vou falar MMC. Vamos fazer o MMC entre dois números aqui, ó, 120 e 180. Como é que você faz? Você vai fatorar esses números em fatores primos, ou seja, em números primos, que é 2, 3, 5, 7 e por aí vai, certo? Então você começa testando a divisão por 2, ó. 120 eu vou dividir por 2, que vai dar 60. Divido por 2, que dá 30. Divido por 2, que dá 15. Divido agora por 3, que dá 5. E divido por 5, que dá 1. Aí você me pergunta, professor, por que é que o senhor dividiu 15 por 3 e não por 2? Porque não dá exato, meu anjo. Se você for dividir o 15 por 2, vai dar 7 vezes 2, 14, para 15 falta 1. Aí, ó, 10 por 2 dá 5, ó, dá 7,5, certo? Então não dá exato. E a divisão tem que ser exatazinha aqui, beleza? Então show de bola. Nessa fatoração aqui você obteve o seguinte resultado: 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5, certo? Você só junta tudo aqui, ó. Aí como eu tenho 3 se multiplicando, o 2 aliás, se multiplicando 3 vezes, fica 2 elevado a 3, certo? O 3 só aparece uma vez, é 3, e o 5 só aparece uma vez, é 5. Vamos fatorar o 180 agora. 180 por 2, pessoal, dá 90. 90 dá por 2, que vai dar 45. 45 já não dá mais por 2, mas vai por 3, que dá 15. 15 vai por 3, que dá 5. E o 5 vai por 5, que dá 1. Então essa fatoração aqui deu, ó, 2 ao quadrado, né? 3 ao quadrado vezes 5. Lembrando que esse expoente é a quantidade de vezes que o número se repete, né? Ó, o 2 se repete 2 vezes, então é 2 ao quadrado. O 3 se repete 2 vezes, então é 3 ao quadrado, certo? Muito bem. Então preste bastante atenção, ó. Eu fiz a fatoração do 120, que é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. E fiz a fatoração do 180, que é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Quando eu faço essa fatoração, pessoal, o MMC vai ser o produto dos termos de maior expoente. Entenderam? O MMC vai ser o produto dos termos de maior expoente. Então eu vou observar aqui, ó. Eu tenho termos, ó, com base 2 e base 2. Mas qual é o que tem o maior expoente? O maior expoente é 3, não é? Ó? 3. Então eu vou colocar 2 elevado a 3 vezes.
Qual outro número que eu tenho? Eu tenho com base 3, não é? Qual é o maior expoente? É o 2. Então vai ficar 3 elevado a 2. E eu tenho outro termo aqui que é o 5. Ó. Qual é o maior expoente? O maior expoente é 1, né? Que eu tenho expoente 1 aqui, tenho expoente 1 aqui. Então o expoente é 1. Então vezes 5 elevado a 1, né? Que não precisa colocar esse elevado a 1 aqui. Tranquilo, pessoal? E aqui eu tenho 2 elevado a 3 dá 8, vezes 3 elevado a 2 dá 9, né? Porque é 3 vezes 3, 9, vezes 5. E aqui eu vou obter 8 vezes 9 dá 72, vezes 5 dá 360. Então MMC entre 120 e 180 é 360. Esse é o processo para você calcular o MMC. Existe um método que você já faz a fatoração dos dois números ao mesmo tempo, mas é a mesma coisa, certo? Eu não vou nem falar sobre ele aqui porque é o seguinte: como nós estamos tratando de frações algébricas, quando você vai fatorar os termos algébricos ou toda aquela expressão algébrica, você não utiliza ela de forma instantânea. Você faz a fatoração de forma separada, igual nós estamos fazendo aqui. Então, por isso que nós vamos ficar com esse método, tá ok? Então, você fatora cada um separadamente, depois você faz o produto, ou seja, você faz a multiplicação entre os termos de maior expoente, ok? Muito bem. Agora vamos para o MDC, pessoal, que é o máximo divisor comum. Deixa eu apagar aqui. Tá dando uma travadazinha aí, parece. Seguinte. Eu acho que eu vou fazer logo um exemplo com vocês. Um exemplo da fatoração com expressões algébricas, né? Antes de fazer o MDC, tá bom, pessoal? Que é o máximo divisor comum. É o seguinte, ó. Aí o seguinte, pessoal, quando você vai trabalhar com expressões algébricas, você vai ter que utilizar os métodos de fatoração que nós aprendemos nas aulas anteriores aí. Você ficou ligado, prestou bastante atenção que para eu descobrir o mínimo múltiplo comum, o MMC de um número, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fatorá-lo. Então, para descobrir o MMC de uma expressão algébrica, eu tenho que fatorá-la. E para eu fazer a fatoração, eu tenho que lembrar das aulas anteriores de fatoração de expressões algébricas. Entenderam? Fatoração de monômio, fatoração de polinômio e por aí vai. Nós não estudamos aulas de fatoração? Então você tem que lembrar daquelas aulas, senão você não vai conseguir fazer as fatorações. Entendeu? Fatorar número, eu simplesmente divido ele por números primos. Fatorar expressões algébricas, aí eu tenho que utilizar aqueles métodos de fatoração. Lembra? O cubo de dois números, a soma de dois cubos, o quadrado, o trinômio quadrado perfeito, o termo em evidência. Lembra de todos aqueles métodos que nós estudamos sobre fatoração? Então você tem que lembrar daquele conteúdo, tá ok? Então é o seguinte, ó. Vamos usar um exemplo que tem aí no próprio livro para você entender, certo? Você tem uma expressão A que é representada por 4x ao cubo, 4x mais 8x ao quadrado, mais 8x ao quadrado, mais 4x, mais 4, certinho? E você tem uma expressão igual a 2x ao cubo mais 2x ao quadrado. 2x ao cubo mais 2x ao quadrado. Então vamos fazer a fatoração.
você olha para essa expressão e pensa, como eu posso fatorá-la? Termo em evidência. E você vai observar qual é o termo que eu consigo dividir cada um deles aqui, ó. Então 4x, né, professor? Eu acho, ó, porque 4x dividido por 4x vai dar 1. 4x dividido por 8 aqui vai dar 8, por 4 dá 2, né? E x ao quadrado por x vai dar x, e aqui também, ó. 4 por 4 dá 1 e x ao cubo por x vai dar x ao quadrado. Então 4x, professor, dá para colocar o termo em evidência. Então vamos lá, né? Vamos lá. 4x é o termo em evidência. E aí eu ensinei para vocês como é que eu faço para saber os números que vem aqui para dentro do parênteses. Nós aprendemos lá na fatoração, não foi? Ó, 4x. É só eu dividir cada um desses termos por 4x, certo? Aí você diz, professor, eu não sei dividir isso aí não. Pois você precisa assistir a aula de divisão de monômios. A nossa aula de monômio, nós aprendemos a fazer divisão entre monômios. Você divide o número por número, ó, 4 dividido por 4 vai dar 1, né? X ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado. Então, o 1 não precisa ficar sinal de mais. 8 dividido por 4 dá 2. Quadrado dividido por x vai dar x. Professor, por quê? X ao quadrado. Potenciação ainda, não? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base no expoente, ó. O expoente do denominador é 1, ó. Então fica x elevado a 1. 1, certo? Então aqui, ó, potenciação ainda. Certo? É tranquilo, tranquilo. Aí vamos lá agora para esse. 4 dividido por 4 é 1. X dividido por x é 1. 1 vezes 1 dá 1. Fiz o primeiro termo aqui, certo? Tranquilo. Aí se você parar para observar, aqui, ó, você tem um trinômio quadrado perfeito. Que trinômio quadrado perfeito é esse, professor? É x ao quadrado. Porque é o quadrado do primeiro, ó, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro x vezes o segundo, 2x vezes 1 dá 2x, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é 1. Entendeu? Então você tem um trinômio quadrado perfeito aí, ó. X mais 1 ao quadrado. E o 4x se repete. Aqui é outra fatoração que eu fiz, né? Fiz uma outra fatoração. Fiz a primeira fatoração que foi colocando o termo em evidência, e precisei fazer outra fatoração pelo trinômio quadrado perfeito. Muito bem. E esse 4 eu posso representar ele por 2 ao quadrado. Multiplica x mais 1 ao quadrado. Você me pergunta, professor, por que o senhor tem que fazer esse colocar 2 ao quadrado? Porque é o seguinte, ó, eu tenho uma potência de base 2, certo? Aí eu vou procurar colocar os números em potências de números primos, que aí fica melhor. Quando eu vou fazer a fatoração de um número, eu não estou fatorando 4, por exemplo, estou fatorando o número 4, divido por 2, que dá 2, divido por 2. Então a fatoração do 4 é o que? É 2 elevado ao quadrado, ó. Entendeu? Eu não fiz a fatoração aqui de todos das expressões algébricas, né? Termo em evidência, número quadrado, fatorando o número. Fatorei o número 4. Beleza? Agora vamos para esse outro exemplo aqui, ó. Pessoal, você consegue colocar também termo em evidência, que o termo em evidência vai ser o 2x, né? 2x ao quadrado ainda, professor. Observe. Se você dividir o 2x ao cubo por 2x ao quadrado, vai dar, dividido por 2 dá 1. X ao cubo dividido por x ao quadrado vai dar x. Mais 2x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado, que eu tenho dois elementos sendo divididos, ó. Os mesmos elementos. Então, fiz a minha fatoração aí. Então, fiz a minha fatoração, pessoal, do B. Fiz a fatoração do A. Ó, o A fatora 2 ao quadrado x mais 1 ao quadrado. Esses são os elementos do A. E a fatoração do B é 2
x ao quadrado. Aí você diz, professor, então como é que eu monto agora o meu MMC? O seu MMC, pessoal, os números, as coisas que são semelhantes, né? Você vai comparar. O que não for semelhante, você vai repetir, né? Mas se ele tem alguma coisa semelhante nas duas fatorações, então você vai comparar. Ó. Eu tenho 2 na fatoração do A e tenho a fatoração do B. Qual é o maior expoente? 2, né? Então vai ficar 2 ao quadrado. Qual é o maior expoente? É o x ao quadrado. E tem o outro elemento aqui, ó, que é o x mais 1, ó. Esse x mais 1 é um elemento só aqui, né? E ele, qual é o maior expoente? É o que está ao quadrado. Multiplica x mais 1 ao quadrado. Essa é a minha fatoração. Certo, pessoal? Essa foi a minha fatoração aí, ó. Fatorei essas duas expressões, né? Ó. O meu MMC, na verdade, né? Esse é o meu MMC. Entre A e B. Qual é o MMC entre A e B? É esse aqui, ó. Certo? 2 ao quadrado, x ao quadrado, x mais 1 ao quadrado. Entenderam, pessoal? Você tem que conhecer. Professor, não entendi nada. Essa matéria é muito difícil. Não, peraí. Tem frações algébricas, pessoal. Nós estamos vendo aqui a parte de MMC. É simplesmente você fazer as fatorações que nós estudamos nas aulas anteriores. Só isso. Não tem nada de diferente. Se você não compreendeu essa fatoração aqui, que eu fiz, ó, termo em evidência. Fiz o do trinômio quadrado perfeito. Entendeu? Fiz essa outra fatoração do 4. Então, se você não entendeu a fatoração aqui do trinômio quadrado perfeito, na verdade, você não está com dificuldade, não é no tema frações algébricas, você está com dificuldade em fatoração. Então, você tem que revisar o tema de fatoração, pessoal. Estudar é assim que funciona. Você chegou num certo conteúdo e não está lembrando do conteúdo anterior, então você volta no conteúdo anterior, assiste de novo as aulas de fatoração para pegar o conteúdo seguinte. É assim que funciona, certo? E só você ter assistido a aula. Não, professor, mas já assisti a aula, beleza, mas você praticou? Não, então ficou ruim. E se você não praticava, não vai aprender, bebê, certo? Então é o seguinte, você tem que assistir a aula anterior, praticar lá as atividades que tem lá e toca para frente, senão você vai ficar com deficiência aí nesse conteúdo de fatoração, aí não vai conseguir pegar o conteúdo que nós estamos agora não, certo? Então fica ligado, meu amigão, fica ligado. Vamos mudar a cor da caneta aqui. Agora vamos para o MDC, pessoal. MDC, que é máximo divisor comum, certo? Máximo divisor comum. Pessoal, o máximo divisor comum é a mesma ideia do mínimo múltiplo comum, que é o MMC, porém, ao invés de você multiplicar os termos com maior expoente, você vai multiplicar os termos de menor expoente. Só isso. Simples assim. Ó, eu vou até repetir a fatoração aqui para a gente ganhar tempo, certo? Vamos lá. Ó, fiz a minha fatoração aqui, certo? Beleza? Fiz a fatoração, dizer que eu quero o máximo divisor comum entre 120 e 180. Fiz a minha fatoração. A fatoração aqui. Aí, esse é o meu resultado. A fatoração do 120 ao cubo vezes 3 vezes 5, né? E a fatoração é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. C é só você fazer a multiplicação entre os termos de menor expoente. Ó, 2, né? Então vai ser 2 elevado a 2 vezes. Quando eu chego no termo 3, qual é o menor expoente? É o, então, vezes 3 vezes. E entre os 5 é o 1 mesmo. O expoente menor é o 1, expoente 3. Então esse vai ser o meu MDC, ó. 2 elevado a 2 vai dar 4 vezes 5.
4 vezes 3 é 12. Vezes 5, 60. Entendeu aí a ideia? Então esse é o MDC. No MMC você multiplica os termos de maior expoente. No MDC você multiplica os termos de menor expoente. É simples assim, garotinho e garotinha, certo? É tranquilo, né, pessoal? Tranquilo, tranquilo. Então, pegando o mesmo exemplo, pessoal, vou pegar o mesmo exemplo, certo? Nós fizemos a fatoração aqui, não foi? Ó, vou apagar aqui, que agora vamos fazer o MDC. Fizemos a fatoração aqui. Beleza? Os mesmos. Ó. Fizemos a fatoração aqui do 4x ao cubo mais 8x ao quadrado mais 4x. Coloquei o 4x em evidência, aí fui dividindo. 4x ao cubo dividido por 4x vai dar x ao quadrado. E por aí vai, né? X ao quadrado dividido por 4x vai dar 2x. 4x dividido por 4x dá 1. Aí esse aqui é um trinômio quadrado perfeito. Fatorei. Na fatoração eu pegar adições e subtrações e transformar em produtos, né? Em multiplicações. E eu expliquei para vocês, se x mais 1 ao quadrado não é multiplicação não, é, meu anjo, que é x mais 1, entendeu? É uma multiplicação sim, com certeza, só que a gente coloca para simplificar, certo? Então é o seguinte, pessoal, ó. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Quando eu vou para o MDC, é o mesmo processo, eu vou ter que fazer, né? Como eu já falei para vocês, ter que fazer o mesmo processo da fatoração das minhas expressões algébricas aí, tranquilo, ou fatoração, ou termo em evidência, ou utilizando trinômio quadrado perfeito, ou cubo da diferença, ou a diferença de dois termos ao quadrado, produto da soma pela diferença. Tem vários tipos de fatoração, né? Que nós vimos na aula passada também, certo? Depois que você faz a fatoração, chegou nesse final aqui, ó. Esse aqui foi o final dessa fatoração da primeira expressão e aqui foi o final. Aí eu acho legal você escrever aqui, ó, a forma fatorada para você fazer a comparação bem direitinho. Aí você vai comparar, ó, o 2 com o 2, né? Vamos para o MDC, ó. MDC. Vai ser o quê? Entre esse 2 ao quadrado e 2, qual é o menor? Lembrando que o MDC eu pego o menor, o de menor expoente. O do MMC eu pego o de maior expoente, né? Então aqui, ó, entre o x e x ao quadrado, né? E entre o x mais 1 ao quadrado e x mais 1, qual é o menor? É o x mais 1. Esse é o MDC. Ah, professor, quer dizer que é só isso? Só isso. Só isso. Nada mais além disso. Muito simples, né? Sossegado. Beleza, pessoal? Entendido aí a revisão, né, de MMC e MDC. Qualquer dúvida me pergunta aí, tá bom? Ó, galerinha, é o seguinte, o nosso próximo tema aqui é só para você entender o que é uma fração algébrica. Quando é que você considera uma fração algébrica? Ó, vamos para a definição. Toda fração em que o denominador é uma expressão algébrica. Ou seja, no denominador tem que ter uma letra. Resumindo, né? Porque no denominador, quando é que uma fração é algébrica? Quando no denominador há uma expressão algébrica. Ou seja, tem uma letra no denominador. Tranquilo. E uma observação interessante é essa daqui, ó. O denominador deve ser diferente de zero. Entenderam? O denominador deve ser diferente de zero. Vamos para alguns exemplos de expressões algébricas, ó, de frações algébricas. 5 sobre 2x, certo? Vamos supor aqui, ó, a ao quadrado menos 1 sobre 2x ao quadrado menos 4. O denominador tem uma expressão algébrica, né? Porque eu tenho uma letra no denominador, certo?
x mais y dividido por a mais b mais t. Isso aqui são exemplos de expressões algébricas, certo? Ok, né? Expressões algébricas. O que não é uma expressão algébrica? Ó, x sobre 2, 4x ao quadrado mais 8 sobre 4. Entendeu? 5x à terceira mais 4x sobre 8. Isso aqui, ó, não é uma fração algébrica, certo? Não é uma fração algébrica. Entenderam? Isso aqui não é uma fração. Por quê? Porque não tem uma expressão algébrica no denominador. Tranquilo, pessoal? Isso aí? Beleza, né? Agora preste bastante atenção nessa observação que nós falamos aqui. O denominador deve ser diferente de zero. Ou seja, para que essa fração algébrica exista, o denominador não pode ser zero. Não pode. Então você tem que estabelecer uma condição de existência. Certo? Uma condição de existência. Professor, que condição de existência é essa? É só você igualar, meu anjo, o denominador, no sentido figurado de dizer, considerar que ele tem que ser diferente de zero. Vamos pegar esse primeiro exemplo de x. Se eu pegar esse 2x aqui, ó, essa expressão, vamos colocar a rosa aqui em consideração as meninas, para mostrar para elas que nós estamos lembrando delas. Ó, 2x, né? Qual a minha condição de existência? Condição de existência, pessoal, é que tem que ser diferente de zero. O denominador não tem que ser diferente de zero. Então o 2x tem que ser diferente de zero. Ou seja, x tem que ser dividido por 2. Então x tem que ser diferente de zero. Entendeu? Condição de existência. X ser diferente de zero. Beleza? Entendido aí? Nesse exemplo que eu estou dando aqui. Se você for para outro exemplo, é a mesma ideia. É só você dizer que o denominador tem que ser diferente de zero. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Então teria que dizer que 2x ao quadrado menos 4 para que essa minha fração algébrica exista. Então, ó, como é que ficaria aqui? 2x ao quadrado diferente de 4 está negativo, passa para o outro lado positivo. X ao quadrado tem que ser diferente de 4 dividido por 2, ó, porque o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E x tinha que ser diferente de mais ou menos raiz de 2, né? O 2 aqui, ó, tá no expoente, passa para o outro lado como índice da raiz. Então a minha condição de existência nesse caso seria x menos raiz de 2. Então o x nem pode ser mais raiz de 2 e nem pode ser menos raiz de 2. Se x for mais raiz de 2 ou menos raiz de 2, aqui embaixo vai dar zero. Então não pode. Entendeu? Então isso é a condição de existência de uma fração algébrica. Tranquilo? Beleza pura, sem mistura. E se eu tiver várias, pessoal, por exemplo, uma adição de frações algébricas, então tenho que estabelecer todas essas condições, certo? Vou dar um exemplo aqui, ó. Fica mais claro, que essa parte aqui só vai com exemplo para você entender. Ó. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, x sobre 2x menos 2 y sobre 4x mais 4. Eu tenho essa soma aqui, né? Essa adição. Beleza. Então qual seria a minha condição de existência?
Aí você teria que fazer aquela condição lá de os denominadores serem diferentes de 0 de todos os dois, ó. Então teria que fazer, ó, primeiro caso, 2x menos 2 diferente de 0, e 2x tinha que ser diferente de 2, ó, menos 2 foi pro outro lado mais 2, x tinha que ser diferente de 2 dividido por 2, diferente de 1. Nesse primeiro caso, x não poderia ser 1. E no outro, ó, 4x mais 4 tinha que ser diferente, então x tinha que ser diferente de menos 4. Tá, mais 4, passa para o outro lado, menos 4. X tinha que ser sobre 4. X tinha que ser diferente de menos 1. Então, essa seria a minha condição. Condição de existência seria x diferente de 1 e x diferente de menos 1. Então o x nem pode ser 1 e nem pode ser menos 1. Neste exemplo aqui, ó. Certo? Neste exemplo. Então você tem que ter a ideia. Aí você vai resolver, vamos supor que você fosse resolver e tal. Aí encontrar x menos 1. Não, tá errado, não pode. E se for menos 1, vai dar 0 no denominador aqui, ó. E aí, se o 0 ficar no denominador, não existe solução aí nos conjuntos dos reais, certo? Não existe solução. Beleza? Tranquilo. Vou apagar aqui e tal. Show de bola. Aí o seguinte, pessoal. Vamos aprender um pouco agora sobre operações, né? Operações com frações algébricas. Beleza? Seguinte é esse, ó. Vamos aprender algumas operações com expressões algébricas. Pessoal, é a mesma ideia do que nós já vimos trabalhando com monômio, polinômio e tal. A diferença é que você vai ter que agora incluir MMC, e se precisar você faz o MMC ou MDC, conforme a necessidade, certo? Essa é a única diferença. Então é o seguinte, ó. Vamos lá. Vamos supor que você tem essa adição e subtração. Vamos trabalhar aqui com adição e subtração agora, né? De frações algébricas, ó. Você tem 1 sobre y mais 1 sobre x ao quadrado y menos x y mais y dividido por xy ao quadrado menos x mais y sobre xy. Aí tu, pelo amor de Deus, professor, me matou um negócio desse, eu não faço um negócio desse não. Tenha calma, meu anjo. Vá na paz, certo? Preste bastante atenção. Bastante atenção no que eu vou dizer aqui, ó. É simples assim, ó. Simples assim. Você vai MMC, meu anjo. Lembra quando nós estávamos fazendo a adição de números racionais, que era a adição de fração, ó, 2/3 mais 4, eu tinha que fazer o MMC, né, era entre 3 e 5, que dá no caso 15, aí depois tem que fazer o que? 15 dividido por 3 dá 5, né? Aí 5 vezes 2, 10, mais, ó, 5 dá 3, 3 vezes 4, 12, né? 3 vezes 4, 12, pronto, ó. 10 mais 12 dá 22 dividido por 15. Não é não? Nós fazia isso falando frações. É a mesma coisa, pessoal, aqui. Só que agora eu estou trabalhando com letras, que são frações algébricas. Antes nós estávamos trabalhando com frações numéricas, de números racionais. E agora vamos trabalhar com frações algébricas, que tem letras. Simples assim. Simples assim. Você só vai adaptando agora, incluindo novos conceitos de como fazer o MMC. E acabou a história. Ó, vou fazer MMC entre esses termos aqui, ó. Vou
vou juntar todos aqui, ó. Vamos supor que você tem o MMC do termo 1, que é y. Você tem uma fração, na verdade, né? Vou fazer MMC entre todos esses. Entre x ao quadrado y, do terceiro termo, a fatoração dele, né? Vamos dizer assim, é y ao quadrado, e do quarto termo é xy. Lembra como é que eu disse que faz o MMC? Dos termos algébricos aí? Você vai fazer um produto dos maiores termos. Ó, quais são os termos que eu tenho aqui? Eu não tenho x, né? X e maior expoente, né? O 2, então fica x ao quadrado. E eu tenho o y também, não? Y ao quadrado, y ao quadrado. Pronto, tá aqui o MMC. Professor, é só isso, só. Entendeu? Tem nem muito o que explicar aí, né? Tem muito o que explicar, não. Porque eu já expliquei lá, você vai pegar... aqui é como se já tivesse fatorado, né? Cada um desses aqui já está na fatoração. Porque você não tem mais o que fatorar aí. Você não tem uma adição você tem uma adição ou subtração de monômios, aí você vai fatorando para transformar numa multiplicação, né? Essa é a fatoração. Mas não tem mais o que fatorar, já está fatorado, ó. Agora você vai só juntar os números, os termos, né, que tem maior expoente, e vai multiplicar eles, ó. Os termos, tem o x e tem o y. O x, o maior expoente é 2, então fica x ao quadrado, e o y, o maior expoente é 2, fica y ao quadrado. Pronto. Esse aqui é o meu MMC, ó. X e y ao quadrado. Peraí. X ao quadrado, y ao quadrado. Professor, eu pensei que era a cor do outro mundo. É não, pessoal, não disse a vocês? Prestem atenção antes de se apavorar, que eu já percebi, às vezes o aluno se apavora, né? Ah, professor, pelo amor de Deus, não entendi nada. Tenha calma. A coisa fluir. Relaxe, relaxe. Aí agora, pessoal, você vai seguir o mesmo princípio, ó. Esse por esse, ó. X ao quadrado, y ao quadrado dividido por y. Vai dar o quê? Vai dar x ao quadrado y. Não é não? Professor, não. Meu anjo, ó. X ao quadrado, y ao quadrado dividido por y. O x ao quadrado não tem por quem você dividir. E o y ao quadrado dividido por divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Então x, y ao quadrado. É só isso, pessoal. Faça a divisão aí individualmente, entendeu? Para não se confundir. Aplique pelo numerador. X ao quadrado y vezes 1 dá x ao quadrado y. Fiz o primeiro. Vamos agora aqui, ó. X ao quadrado y ao quadrado dividido por x ao quadrado y. Ó. X ao quadrado y ao quadrado dividido por y. X ao quadrado por x ao quadrado, pessoal, dá 1. E y ao quadrado por y vai dar y. Ó, porque 2 menos y é o resultado. Então, o resultado não é y? Y vezes 1 dá y. Mais y. Porque eu uso esse mesmo sinal aqui, ó. Certo? Eu vou deixar ele aqui agora. X ao quadrado, y ao quadrado dividido por x, y ao quadrado. X ao quadrado por x vai dar x. Não é, ó? Porque 2 menos 1, 1. X ao quadrado dividido por y ao quadrado dá 1. Então não precisa nem colocar. Vai dar x. Aí eu não estou dividindo por esse, ó. Deu x, não foi? Aí o x eu multiplico pelo que está lá em cima. Coloco o sinal, ó. Menos xy mais y. Certo? Agora eu vou dividir pelo último aqui, ó. X ao quadrado dividido por xy. Vai dar o quê? Xy, não é não? Ó, porque x ao quadrado por x vai dar x. Y ao quadrado por y. Aqui eu conservo a base e subtrai os expoentes. Então vai dar menos xy, que multiplica x mais y. Ó, porque aqui o resultado, ó, dividir x ao quadrado, y ao quadrado dividido por xy. Resultado deu xy. Aí eu multiplico pelo que está lá em cima. Então fica, ó, xy vezes... Ai, papai. Rapaz, esse negócio tá bom demais, homem. Moleza, beleza pura sem mistura. Pessoal, vou mudar de cor aqui do pincel para não confundir, certo? E vou colocar rosa em consideração as meninas aí. Vamos lá, pai. Agora tu vai multiplicar isso aqui, ó, com a distributiva, ó. Entendeu? Então vamos lá.
x ao quadrado mais y. Aí você pergunta, professor, por que eu tenho que fazer primeiro a distributiva ali? Meu anjo, é prioridade de operações. Ó, você tem adição aqui, ó. Tem adição, tem subtração e tem subtração. Tem adição. Entre a adição, subtração e multiplicação, tu vai fazer o que primeiro? Não é multiplicar, não? Aqui, ó, tu tem multiplicação aqui, tem multiplicação aqui. Então, eu vou antes da adição e da subtração, eu resolvo as multiplicações e divisões, não é não? É prioridade, pessoal. Isso é normal. Aí vamos lá, ó. Menos x vezes xy. Vai x ao quadrado y, né? Porque menos com mais é menos. X vezes x dá x ao quadrado. E o y vem normal, né? Menos com mais dá menos. X vezes y dá xy. Cuidado para não estar xy ao quadrado. Não. Então vai ser xy. Certo? Aí aqui, ó, menos com mais dá menos. Xy vezes x vai dar x ao quadrado y. Menos com mais dá menos. Xy vezes y vai dar xy ao quadrado. Professor, não entendi por que dá isso aí. Cara, é o seguinte, ó, tu tá multiplicando xy vezes y. O x tem com quem tu multiplicar? Não, então repete. X vezes x dá o quê? Produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes, ó. 1 mais 1, 2. Entendeu? Agora tu tem que praticar para fazer isso aí direto. Com o tempo tu tirar de letra aí, para não estar todo tempo tendo que armar essa continha. Já faz de cabeça. Só que para isso tem que praticar, né? Aí o denominador vem normal, x ao quadrado, y ao quadrado, beleza. Aqui vamos pro pulo do gato agora, né? O pulo do gato é o seguinte, ó. Tu tem x ao quadrado y aqui e tem menos x ao quadrado, números simétricos. Então eu... Mesmo que eu tô dizendo assim, eu tenho 2 menos 2, dá quanto? Mesma coisa, porque tu tem x ao quadrado, y negativo, tem x ao quadrado do y positivo, lá. Então, papai, o final das contas, ó, vai ficar assim, ó. Y. Aqui tu tem x ao quadrado y e tem x... Espera aí que eu acho que eu me confundi numa conta aqui. Pessoal, me confundi na conta bem aqui, viu? Espera aí. Perdão aí. Foi... Eu me confundi numa conta bem aqui, porque é o seguinte, ó. Vamos recapitular aqui. Ó, quando eu dividi aqui x ao quadrado y, x ao quadrado y ao quadrado dividido por y, eu vou obter um resultado. Não, pessoal, tá certo, tá certo. Pensei que eu tinha me confundido aqui, mas me confundi não, tá certo mesmo lá, viu? Vou voltar aqui, certo? Eu pensei que tinha me confundido aqui, mas não confundi não. Tá. X ao quadrado do y, beleza. Aí é o seguinte, eu cancelo esse com esse, né? Ó, cancelei esse, ó, x ao quadrado do y com menos x ao quadrado do y. Show de bola. Aí eu fiquei, ó, com esse resultado aqui, ó. Y, não é isso? Aí eu tenho aqui, ó, menos x ao quadrado do y, certo? Menos x ao quadrado do y, menos xy, menos xy, menos xy ao quadrado. Tudo isso dividido por x ao quadrado y. Beleza? Belezura aí? Então aqui é a minha forma fatorada do negócio. Certo? Fiz a minha operação tudo bem direitinho aí. Se eu quiser, eu posso colocar um x desse aí em evidência também para facilitar a coisa. Para tipo fatorar isso aqui, ó. Posso fazer a fatoração, né? Coloco o x em evidência e dá tudo certo no final. Se colocar y menos em evidência, vai ficar, ó, x que multiplica
xy menos y ao quadrado. E por x ao quadrado, y ao quadrado. Entendeu? Ó, porque eu peguei e dividi cada termo aqui, ó. X ao quadrado, y dividido por x. Vai sobrar xy. Aqui vai ter que ser menos com menos dá mais. Aqui tem que ser mais. Menos com mais dá menos, certo? Menos com mais também para dar menos aqui, ó. Entendeu? Tem que ficar ligado nesse jogo de sinal aí também. Aí x ao quadrado y dividido por x dá xy. Aí xy dividido por x vai dar só y. Xy ao quadrado dividido por x vai dar só y ao quadrado. E aí eu tenho que ficar ligado no jogo de sinais, ó. Como aqui eu coloquei menos, então tem que fazer o jogo de sinal, ó. Menos com mais dá menos, né, ó. Show de bola. Aí nesse outro, menos com mais dá menos, ó. Entendeu? Por isso que eu mudei os sinais aqui, ó. Certo? E menos com mais dá menos. Então, forma, no final das contas, fica desse jeito aí. Tá ok, pessoal? Pessoal, e vamos ver agora um exemplo de multiplicação, né? Você vai multiplicar frações algébricas. Olha um exemplo aqui, ó. Tem até no livro de vocês aí. Vamos seguir ele, ó. Só que fique atento, né? Fique atento aí, porque tem um equívocozinho aí no livro. Mas tudo bem, vamos lá. Seguir o mesmo exemplo. A única diferença que você vai fazer aí é o seguinte, ó. Aqui embaixo, em vez de ser x ao quadrado menos xy, você coloca mais xy, certo? Mais y ao quadrado, que multiplica x ao cubo menos y ao cubo, dividido por... O grande marra aqui, não foi? Dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado. É o seguinte, pessoal. O que é que você vai fazer aqui, ó? Você vai fazer o seguinte. Esse x à quarta menos x à quarta menos y à quarta, você não consegue fatorar, né? Você vai fazendo fatorações até conseguir realizar a coisa. Porque no produto, na multiplicação entre frações algébricas, é simples assim. É igual na multiplicação de fração normal. Por exemplo, se eu tiver 2/3 vezes 4/5. Como é que eu resolvo? Lembra? Eu multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. É assim que eu resolvo multiplicação de fração. Nas frações algébricas é o mesmo, certo, pessoal? É o mesmo princípio. Eu vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Só que para fazer essa multiplicação aí, às vezes eu preciso já fazer algumas fatorações. Porque senão depois eu não consigo mais resolver nada, né? Então é o seguinte, ó. Vamos fazer a fatoração aqui desse x à quarta e y à quarta. Eu vou fazer aqui bem de ladinho para tu observar como é que é a coisa, ó. Tu tem x à quarta menos y à quarta. Mas eu não consigo fatorar dessa forma. Eu consigo fatorar se for assim, ó. X ao quadrado elevado ao quadrado menos elevado ao quadrado. Porque eu tenho uma forma de fatorar assim, ó. Lembra daquela que é a diferença de dois quadrados? Diferença de dois quadrados, você tem o produto da soma pela diferença. Você consegue fatorar dessa forma. Você tem essa adição, essa subtração. Você consegue transformar nessa multiplicação aqui, ó. Certo? Se você tem a diferença de dois termos, ó, do quadrado de dois termos, você consegue transformar o produto da soma pela diferença desses termos. Então isso aqui, pessoal, se resume a isso, ó. Quem é o meu primeiro termo aqui, ó? X ao quadrado do termo, y ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado. Então esse x a quadrado se transforma nisso, ó. Entendeu? Porque eu peguei e elevei ao quadrado, ó, o x ao quadrado do y ao quadrado. Por quê, professor? 4. 2 vezes 2 não é 4? Entendeu? Então eu transformei nessa nova estrutura para eu poder desenrolar a fatoração da soma pela diferença, produto da soma pela diferença de dois termos.
quando eu tenho a diferença entre o quadrado, certo? Então, aonde tem esse x à quarta menos y à quarta, eu vou colocar, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado. Beleza? Show de bola. Então eu vou apagar. Estou fazendo aqui por fora, certo? Agora a outra fatoração que eu tenho é aqui, ó, a diferença de dois cubos. Diferença de dois cubos, nós vimos lá que você trabalha com ela assim, ó. Eu tenho x ao cubo menos y ao cubo. Como é que eu trabalho com eles? Eu faço o produto de primeiro menos o segundo, né? Ó, primeiro menos o segundo. E eu faço um trinômio aqui, ó. O quadrado do primeiro mais o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, certo? Lembrando que esse sinal do trinômio ele é trocado, ó. Aqui eu não tenho menos, para cá vem mais. O sinal do binômio é o mesmo. Se vocês lembram da aula de fatoração, vocês vão lembrar disso. Se você tiver com dúvida, professor, eu estou com dúvida se é isso mesmo. Tá bom, você não acredita em mim, né, bichão? Pois vá lá na página que eu vou lhe dizer agora, ó. Página 77. Tem lá, quinto caso, soma e diferença de cubos. Aí você vai ter lá, ó, essa mesma estruturazinha aí, só que lá utiliza A e B, né? A e B. Beleza? Muito bem. Então assim, ó, onde você tem x ao cubo menos y ao cubo, você vai colocar essa expressão aqui, ó, que é a forma fatorada da diferença de dois cubos. Vou colocar lá, ó, tudo multiplicado, que eu não estou multiplicando, então vai ser tudo multiplicação em cima. X menos y, que multiplica x ao quadrado. Eita. Na calma que a gente chega lá. XY. Tudo isso, ó. Só isso, né? Dividido por. Aí vamos lá. Ó, esse x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, ó. X ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Que multiplica o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado. Concorda? Ou você concorda? Concorda, né, pai? Vamos lá agora. Preste atenção no negócio, ó. Tu tem agora essa estrutura, ó. X ao quadrado mais xy mais y ao quadrado igual a essa, ó. X ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Então ela se cancela. Tu tem essa estrutura, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a essa, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. Ela se cancela. E aí vamos continuar aqui embaixo, ó. Só com o que sobrou, né, ó. Tu fica com x ao quadrado menos y ao quadrado. X menos y. Professor, ainda posso brincar mais aí? Pode sim, ó. Ó, tu tem agora a diferença de quadrados, né? Tu pode fatorar isso aí, a diferença de dois quadrados. Aí você vai fatorar ele assim, ó, o produto da soma pela diferença, lembra? Eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado. Fica como? Produto da soma, essa, né? A menos b, ó. Não é não? Então aqui vai ser a mesma coisa, ó. Vai ser a soma pela diferença. Vai dar y, que multiplica x menos y. Que multiplica x menos y. De novo, ó. Que esse x menos y aqui, ó, no final, né, ó. Entendeu? Muito bem. Aí aqui, pessoal, você concorda que esse x menos y, eu posso reescrevê-los assim, ó. Vou repetir o x mais y, esse primeiro. E esses últimos dois aqui eu posso escrever assim, ó. X menos y ao quadrado. Concorda ou sem corda? Concorda, né, papai? Então assim, ó. Então essa expressão aqui, ó. Essa multiplicação aqui de frações algébricas se resume a essa, ó. X mais y, x menos y ao quadrado. Entendeu? Tranquilo e calmo, pessoal. Galerinha, aí é o seguinte, ó. O nosso último tema, para nós encerrarmos a aula de hoje. Eu sei que vocês estão gostando bastante, porque quem gosta de matemática viaja, né, cara, nessas horas aqui.
Viaja. O cara fica fascinado, não quer nem que termine a aula, né? Eu mesmo fico doidinho que ia continuar. Eu queria dar mais aula. Mas assim mesmo, cara doido com sua mania, né? Vamos lá. A divisão, pessoal, de frações é o mesmo princípio da divisão de fração numérica. Ó. Você tem 2 dividido por 3. 3 feio medonho. Dividido por 4, né? Ó, tu tá com 2 divisões aqui, né? Ou seja, tu tem uma divisão de frações, na verdade. Isso aqui tu resume aqui, ó. Tu repete a primeira, né, não? E multiplica pelo inverso da segunda. Tu tem que transformar a divisão numa multiplicação. E o resto faz normal, entendeu? Então vai ficar 2 vezes 4, 8. Sobre 3 vezes 5, 15. Aí. Tá entendendo? Produto dos extremos. Ai, papai. Então tu repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Pronto. Transformar a divisão numa multiplicação. Show de bola. Tem um exemplozinho aí no nosso livro. Eu vou seguir esse exemplo aí. X à quarta menos. De novo, né? Com essas quartas aí. Dividido por x menos y elevado ao cubo. Ó. X menos y elevado ao cubo. Tudo isso, pessoal, dividido, né? Ó. Ele tem dizendo aí, ó, dividido. Esse símbolozinho dividido por x ao quadrado menos y ao quadrado. X ao quadrado menos y ao quadrado. Sobre x ao quadrado menos 2xy ao quadrado, né? Show de bola. O que é que tu vai fazer, papai? A primeira coisa você vai logo inverter, né? Repete x à quarta menos y à quarta dividido por x menos y elevado ao cubo vezes o inverso da segunda. Então esse x ao quadrado menos 2xy vai lá para cima, dividido por x ao quadrado menos y ao quadrado. Pegou a ideia aí? Sacou a ideia? Como é? Você só multiplica pelo inverso da segunda. Agora aqui, pai, você vai fazer normal, né? Aí só faz e multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. E tchau e benção, né? Tchau e benção. Vamos fatorar esse bicho aqui de novo, ó. Esse bicho de novo. Ai! Vamos lá. X à quarta menos y à quarta vai ser o que? É x ao quadrado elevado a y ao quadrado elevado ao quadrado, né, pai? Aí você tem a diferença de dois termos, né? Do quadrado de dois termos. É o produto da soma pela diferença, né? Ó. Produto da soma pela... Entendeu? Primeiro termo é o x ao quadrado, ó. Segundo termo, y ao quadrado, certo? Então, onde tem esse breguesso aqui, x à quarta menos y à quarta, aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica x à quarta menos y ao quadrado. Mas eu fico brincando, mas com as minhas coisas aí, eu mesmo acho graça da minha doidice. Ai, ai, ai. Vamos lá. Aí multiplica isso aqui também, né? Pessoal, isso aqui tá muito parecido com o quadrado da diferença, não tá não? Tá muito parecido com essa estrutura aqui, ó. A menos B ao quadrado. Não tá não, ó? Que eu faço o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tá parecido, tá não? Parecido. Então eu vou fazer ele desse jeito aí. Vou fatorar ele. Então a fatoração dele ali vai ficar assim, ó. X menos y ao quadrado, certo? X menos y ao quadrado. Isso aqui tudinho, ó, é um trinômio quadrado perfeito, ó. Aí ele se transforma nisso aqui, x menos y ao quadrado. Professor, não entendi por que é que ficou assim não. Cara, aula de fatoração, tu não assistiu. Ai, papai, não assistiu não. Volta lá e assiste, certo?
Mas eu já expliquei aqui por que é que fica assim, né? É a regrazinha, ó. Eu utilizei o A e o B, não foi? O A e o B. Porque se tu fizer, ó, x menos y vezes x menos y, né? X ao quadrado. X vezes y menos xy. Y vezes x menos xy. Y ao quadrado. Aí fica x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, ó. Tá vendo que deu a mesma coisa? É a mesma coisa. Então esse x menos y do x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Certo? É o TQP que nós chamamos, trinômio quadrado perfeito. Vamos ver se passando do segundo grau. E esse daqui, pessoal, ó, o cubo. Papai. O cubo da diferença, né? Beleza. Na questão anterior nós tínhamos assim, né? Ó, x ao cubo menos y ao cubo, né? Tem a diferença. Aqui eu tenho o cubo da diferença. Então é diferente, né? Como é que eu resolvo o cubo da diferença? Ao cubo, lembram? Eu tenho o cubo do primeiro. Como aqui o sinal é negativo, eu vou alternando, né? Menos do primeiro vezes o segundo. Menos. Mais, né? Que eu vou alternando. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Menos o cubo do segundo, né? Eu tenho essa forma aí de fazer, né? Eu tenho essa forma aí. Essa é a forma fatorada. Mas será que eu fazendo assim, eu vou conseguir cancelar? Será que vou? Porque assim, ó, eu não tenho nada ao cubo lá em cima. Entendeu? Tu tem que sacar essa jogada também, ó. Lá em cima eu não tenho nada ao cubo. Não tenho nada elevado ao cubo, certo? Então, se eu fatorar ele dessa forma, eu não vou conseguir cancelar com nada em cima nisso. Então, como é a forma fatorada, então, professor, que eu vou utilizar? Preste bem atenção. X menos y ao cubo, né? A mesma coisa de x menos y que multiplica x menos y, não é? Tá, concorda? Você concorda que eu tenho um x menos y ao quadrado aqui em cima? Então eu posso juntar dois desses, ó. X menos y ao quadrado que multiplica x menos y. Eu posso, com certeza. Então eu vou fatorar isso aqui dessa forma, ó. X menos y ao quadrado que multiplica x menos y. Que eu vou conseguir cancelar esse, certo? Muito bem, muito bem. Tem que ficar ligado aí também, ó. A gente aprende a forma fatorada lá, mas você tem que fazer para ficar atento, né? Show de bola. E aqui você vai só repetir esse. Por quê, professor? Olha, saca a jogada aí, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado. Tu vai conseguir cancelar ele, certo? Olha como vai ficar bonito aí. Olha como vai ficar bonito o negócio. Vai ficar uma lindeza. Ó, eu vou cancelar x ao quadrado menos y ao quadrado com x ao quadrado menos y ao quadrado. E x menos y ao quadrado com x menos y ao quadrado. Olha o que restou aí, ó. Olha o que restou. Restou lá em cima x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x menos y. X menos y. E essa formazinha aqui vai ficar assim mesmo. Porque eu só consigo fatorar se for assim, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado. A soma pela diferença, né? Soma pela diferença. Mas se eu tiver um sinal de menos, aqui eu tenho um sinal de mais. Então não dá. Certo? Não dá. E aí fica desse jeito mesmo. Aqui é o meu resultado final. Beleza, pessoal? E galerinha, essa daí foi a nossa aula de hoje, certo? Um pouquinho mais extensa, né? 1h04 aqui, né? 1h04 de vídeo. Mas assim mesmo, pessoal. Um conteúdo que a gente precisa passar esses exemplos e explicar o passo a passo e tal, o que é que acontece, para poder você compreender o conteúdo aí, certo? Então espero que você
tenha assistido toda a aula. Se você chegou até aqui é porque você assistiu a aula toda, né? Parabéns pra você. Parabéns. Parabéns. Certo, pessoal? E o seguinte, ó. Nossa atividade de casa, como eu venho relembrando, você vai escolher 30 questões e vai resolver. Essas 30 questões você vai tirar de onde? Capítulo 4 e 5. Professor, posso tirar só do capítulo 4? Pode. Posso tirar só do 5? Pode. Pode tirar do 2? Pode. A sua fonte são os 2 capítulos. Então você pode tirar de qualquer um dos 2 ou dos 2 ou só de um. Tanto faz. Show de bola? Beleza, pura sem mistura. Pessoal, o dia de entregar isso aqui é dia 31, certo? Dia 31. Então, cuida, menino, que tá de noitinha. Pra não deixar ficar pra trás. Certo? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato comigo aí, se ficar alguma dúvida no conteúdo. Beleza? E um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.